Agora são 7h mais 10. E já aqui no nosso estúdio, o entrevistado do dia, Thiago Gigo, que é fundador e CEO da Solar Tecno Energia. Thiago, bem-vindo aqui ao Cidade 360. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Caféu. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. O Thiago, que opera, no sistema aí de energia. Ô, Thiago, antes da gente falar um pouquinho da energia solar e tudo mais, muito se fala, e está tendo inclusive em Davos, uma conferência lá dessa mudança da matriz energética, O que está em curso no mundo no tocante à energia e o que esse despertar? É a história dos tempos contados, dias contados da energia fóssil? Perfeito. Bom, existem várias perspectivas a respeito desse momento de transição das matrizes energéticas no mundo. Cada país tem feito a sua própria discussão, mas o fato é que desde a COP26, 27 agora com a COP28, os países eles se sentem mais pressionados a cumprirem as metas de diminuição de CO2. O que isso significa? Os países têm que produzir mais energia limpa, mais energia renovável. E o Brasil é a bola da vez. O Brasil ele tem todas as condições para liderar esse movimento no mundo. É claro que os grandes líderes, os grandes políticos e que ainda têm suas economias e sua cosmovisão política fundamentada na economia do petrodólar, eles são forçados a repensar essa nova economia. Mas eles resistem. Existe resistência, é claro, bastante resistência. Mas eu acho que toda revolução às vezes ela começa do centro para fora e às vezes ela vem de fora para dentro, de forma da periferia para o centro e do centro para a periferia. O que eu quero dizer com isso? A energia solar, por exemplo, começou na Revolução Espacial. O movimento de pós-guerra, a aceleração das cadeias de produção industrial, tudo isso favoreceu com que novas tecnologias surgissem e chegassem até o consumidor final. Hoje, qualquer pessoa pode contribuir com essa revolução. Ela não depende do político. O mercado, ele modula isso. Não depende da vontade política apenas. Então, uma coisa que acontece do centro para fora, ou seja, nos meios de discussão, lá nos fóruns legítimos para aprovação de regulação, como aqui, que é o Ministério de Minas e Energia, o Congresso Nacional, a Agência Nacional de Energia Elétrica e outros órgãos regulatórios, mas também acontece a partir da vontade do consumidor final, seja ele um consumidor residencial, comercial ou industrial. Estamos aqui entrevistando o Thiago Gigo, que é fundador e CEO da Solar Tecno Energia. Agora, se a gente fala nas alternativas, que matrizes nós estamos enxergando? Que a hidrelétrica, nós sabemos da limitação que ela tem, não obstante todo o território, é uma discussão agora sobre tarifa, inclusive em Itaipu. Depois tem a eólica, aí tem a fotovoltaica. Como é que está isso? O que nós podemos esperar como essas energias alternativas e principalmente se nós vamos nos deparar um pouco com os custos, porque tudo que não tem muita escala acaba tendo um valor mais elevado. De fato. Bom, eu vou falar um pouco sobre a composição da matriz energética nacional aqui no Brasil, que é o que mais nos interessa. O Brasil ele foi e ainda é muito dependente da energia hidroelétrica, da fonte hidroelétrica. E que é limpa, ok? Só que a gente não tem mais rio para construir barragem, a gente não tem mais... Não vale a pena mais destruir o curso de um rio, montar uma barragem, destruir o meio ambiente. E mesmo hoje, as pequenas usinas ou não? Ainda existe várias possibilidades de pequenas usinas, Aí, ok, pequenas usinas, mas isso não resolve o problema do país, porque a demanda é sempre maior do que a oferta de energia. Sim. Então, a solar, por exemplo, ela era 0,01% da composição da matriz quando começamos a nossa empresa, lá em 2014, eu estou falando. Hoje, ela passou Itaipu, já é um marco. Já é maior que Itaipu. Passou Itaipu, passou eólica e nós somos agora uma das principais fontes de energia compondo a matriz energética nacional, limpa, renovável, e o Brasil tem uma condição assim muito favorável. O Brasil, ele tem um sol janela alta, tem boa parte um clima de verão, uma taxa de quilowatt-hora dia por metro quadrado altíssima,
Se você comparar aí com outros países, inclusive pioneiros, países europeus que já estão na vanguarda, que escalaram a produção de energia solar, eólica e outras fontes de energia renovável. E o que a gente espera para o futuro é um crescimento ainda maior. E note, a demanda é muito grande, a gente não tem energia para todo mundo. Nós acabamos de experimentar um pequeno colapso no dia 7 de novembro, ao 12h45, quando nós tivemos um apagão parcial no Brasil, e a ONS identificou no sistema SIM nacional, que é o sistema que integra toda a cadeia de energia no país, e nós tivemos um pequeno colapso. Ou seja, nós ainda não temos uma alta gestão nas redes de distribuição no país. E nós não temos energia suficiente para a demanda que vem. Nesse aspecto, sempre foi colocado uma demanda crescente das indústrias. Eu me lembro, no apagão que teve lá atrás, um estudo do CIESP apontava para o governo federal, Fernando Henrique Cardoso, o país está crescendo 7, 8% ao ano, vai faltar energia. E ninguém se deu conta e nós tivemos aquele apagão. E o que nós estamos observando com essa história também da mudança da matriz energética por exemplo, entrando para valer a indústria automotiva. Sim. E aí o que nós temos? Uma combinação de população crescente no mundo todo, uma necessidade cada vez mais premente de energia, uma necessidade de cada vez mais energia elétrica e a substituição de uma energia consolidada como é a derivada de petróleo. Quer dizer, é um setor que não pode parar. Não pode e não vai parar e ninguém segura. Como ninguém segurou a transição de telefonia no país, a quebra dos grandes oligopólios, a distribuição. O telefone internet. fixo estaria para o orelhão, como o telefone fixo, como o celular está para a energia elétrica, mais ou menos? Sim, porque boa parte da população depende do mercado chamado mercado cativo. Nós temos um mercado que é livre, ele ainda é um privilégio de grandes indústrias. Você tem um mercado cativo dos grandes oligopólios e das áreas de concessão que grandes grupos econômicos recebem. Vamos só esclarecer. Mercado livre, eu tenho uma grande empresa, eu compro essa energia no mercado. O cativo eu vou na minha casa, aqui em Bauru, é CPFL ou CPFL? É isso. O nome é bonito, né? Cativo, né? Na verdade é horrível. É um cativeiro mesmo. É um cativeiro, é escravidão. E de fato você tem razão, a gente não tem outro caminho a não ser fazer a transição, a não ser pulverizar a distribuição de energia e também a forma de consumir energia. Você disse muito bem que a demanda vai aumentar, o crescimento demográfico aumenta, espera-se pelo menos o nascimento de 3 milhões de bebês por ano no Brasil. Tem estudos que dizem que se 10% da frota fosse eletrificada já para esse momento, nós não teríamos energia suficiente. Nós temos a expectativa de um boom econômico que não acontece desde 2008 e nós estamos num momento pós-pandêmico, está todo mundo com essa expectativa de uma retomada de verdade e as indústrias precisam de muita energia. E quanto mais a gente acessa aquelas fontes mais poluentes, termoelétricas, por exemplo, vem a bandeira vermelha, a bandeira amarela, vem encargos setoriais, ou seja, o quilowatt médio sobe para todo mundo e a energia fica mais cara. Com isso, a pessoa tem a vantagem, seja ele um empresário, seja um consumidor residencial, ele tem a vantagem, a oportunidade, o privilégio de se emancipar e produzir a própria energia. Isso quer dizer, você está contribuindo e muito, né? Quer dizer, a própria empresa gera energia dela, a pessoa física gera energia dela. Você não estrangula o sistema e o que é melhor, se tiver algum excedente, você devolve, né? Devolve. Há vários sistemas, há vários contratos jurídicos para trazer segurança regulatória para esse mercado. Hoje, por exemplo, um empresário ele pode construir uma usina e vender a energia. Não, na verdade, não é vender energia o correto. Ele vai locar aquela usina, por exemplo. Ele pode, como investidor, montar a usina e locar a energia para uma outra empresa. Quer dizer, eu tenho um galpão lá com um belo telhado. Eu posso colocar uma energia fotovoltaica lá, aí vai ter todo um esquema. Essa energia é alugada
Sim. Consequentemente, a pessoa tem um rendimento. Quer dizer, ele não precisa nem alugar o galpão, ele aluga o telhado. Eu até acho que quem tem galpão com pouca carga de energia instalada e está alugado, por exemplo, teria duas fontes de receitas. Uma do aluguel, vai render em média 0,5% e ainda pode ter um pouquinho de dor de cabeça, inadimplência. Mas é um investimento que boa parte da população e dos pequenos investidores conhece. Mas existe uma modalidade que pouca gente conhece. Ela pode transformar o telhado dela, essa pessoa pode transformar o telhado da propriedade dela numa usina, numa fonte de receita passiva. Ou seja, ela vai locar a usina para uma outra empresa, para um outro consumidor, via legislação. Ou seja, dentro do mercado de geração distribuída, protegido pela Lei 14.300. E aí também, além dos galpões, quem tem uma área, por exemplo, que tenha um licenciamento possível, ele pode colocar essas usinas. Pode e deve. Eu até acho que tem muita área subutilizada, tem muita área improdutiva. O pequeno produtor rural que quer diversificação, ele não quer ficar dependente apenas ali de uma safra. Ele deve diversificar. E energia é ouro. Quilowatt é como grama de ouro, é lastro forte. E o investimento é corrigido pela inflação energética. Sabe quanto foi, Caféu? 16,28%, a média dos últimos 7 anos. Quer dizer, é altíssima. É muito superior ao rendimento do mercado financeiro. Para fechar essa primeira parte da entrevista, uma utilidade pública, né? Eu sou defensor, como muitos, de que aquela região do Sambódromo, em Bauru, caberia ali uma usina fotovoltaica. Você não tem nenhum assombramento ali, eu acho que aquelas áreas são protegidas e o DAI tem hoje um maior custo, que é o custo de energia. Ali seria uma usina que daria uma roupagem nova, inclusive para o setor público? Claro que nós devemos fazer estudos, né? Estudos da área de engenharia. A Solar Tecno lá tem 6 engenheiros só para se dedicar a isso, estudos regulatórios, mas é perfeitamente possível e necessário, inclusive. O poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, está de olho nas fontes de energia renovável e tem muito espaço e necessidade. E o setor público não acordou muito para isso, né? É um pouco mais devagar. Geralmente assim, o mercado é sempre mais rápido. 7h22, Thiago Gigo, fundador e CEO do Solar Tecno Energia, está aqui conosco, dando uma aula aqui sobre a questão da energia. Mas você está na dúvida aqui que é aquela fotovoltaica, aquela outra energia solar, nós vamos falar disso logo depois do intervalo. E aí, como é que você pode também gerar sua própria energia? Será que os custos caíram? Tem linhas de financiamento? A gente vai tratar disso tudo logo depois do intervalo. Estamos aqui no estúdio com o Thiago Gigo, que é fundador e CEO da Solar Tecno Energia. Nós estamos falando aí de matriz energética, das alternativas. Para quem é leigo, qual é a diferença daquele solar que as pessoas sempre utilizaram nas empresas para fotovoltaica? Pergunta, Caféu. A energia térmica, né? O sol ele produz calor também. Então aquelas placas de produção de calor vão aquecer a água e a pessoa terá água quente, nada mais que isso. Substituindo a energia elétrica. Tem atrito mecânico, tem mais manutenção, não é ruim, mas não é completo. A energia fotovoltaica, ela é muito superior. Muito superior. Diferente, é um avanço, porque ela é fotovoltaica. Se a gente juntar as duas palavras, foto, do grego fóton, luz, para volts, tensão. Então, um é calor, outro é luz. Outra é luz. Então, fotovoltaica, você vai utilizar as partículas de fótons para produzir energia elétrica. E é uma energia limpa, renovável e muito abundante, especialmente na nossa região. Se a gente pensar numa unidade individual, lá no início essas placas tinham um valor elevado, né? O que aconteceu com esse mercado? Caiu o custo e ao mesmo tempo linhas de financiamento? Nós temos um cenário muito favorável agora para 2024. Espera-se um novo boom da energia solar, especialmente residencial e comercial no Brasil. Por quê? Não vai ter uma tributação maior nisso? Eu já explico. De fato, esse governo ele é mais intervencionista. Ele tirou o ex-tarifário de 245 marcas de equipamentos importados e é claro que tem um leve aumento vindo por aí no CAPEX, no custo de aquisição dos equipamentos. Contudo, nós tivemos uma redução média nos últimos 3 anos de mais de 30% no custo de equipamentos. E note, a taxa de juros nesse momento vem caindo e isso impacta fortemente a capacidade de aquisição.
E além disso, a energia subiu, ou seja, a inflação energética não para de subir. Nós tivemos um aumento médio agora, nesses últimos 3 meses, muito alto. Em algumas regiões chegou a 11% na fatura de energia para o consumidor final. Quer dizer, você usando a fotovoltaica, você não está sujeito a essa tarifação, a esse reajuste só na tarifa mínima, que é o que a CPFL coloca, dependendo do nível de produção que você tem. Depende do tipo de contrato que esse consumidor tem com a concessionária. Ele vai pagar ali entre 50 e 120 reais, pode passar um pouco disso. Para comercial, industrial, dependendo do tipo de contrato, pode ser um pouco mais. Mas imagine aí o seguinte cenário. Tem um cliente nosso aqui da Solar Tecno em Bauru, ele tem uma padaria, ele tem uma chácara, uma área rural, ele estava improdutiva. Em 800 metros quadrados ele colocou uma usina de solo, e ele deixou de pagar uma conta mensal de quase 8 mil reais para a CPFL. Ele paga 200 reais por mês, ele está feliz da vida. É aí que faz o cálculo do tal do prazo de retorno, né? O doutor Maurício Cardoso, ele pergunta quais os riscos, o vento, o granizo, dificuldade de reparos em calhas, na placa, insegurança jurídica, o que isso tudo pode impactar numa decisão, por exemplo, de uma usina, né? Por exemplo, ele pode ter uma área aqui e construir uma usina. Eu costumo dizer que todo mundo terá acesso à energia limpa e renovável, ainda que não queira e mais ou menos arrependido. Por quê? Primeiro que a energia já está embutida ali na rede, mas quanto à pergunta do Dr. Maurício, muito pertinente aliás, sistemas fotovoltaicos têm pouquíssima manutenção. É necessário uma limpeza anual, recorrente, é necessário um serviço de OEM, é um equipamento elétrico e ele precisa de manutenção preventiva, talvez corretiva, preditiva, existem vários tipos de manutenção. Mas quanto à regulação jurídica, nós estamos no melhor momento. Nós acabamos de aprovar no Brasil a 14.300, dia 7 de janeiro. E isso trouxe segurança regulatória para o consumidor, para o produtor de energia e para que ele, inclusive, invista no mercado de energia. Imagine só, o consumidor final agora se torna investidor no mercado de energia, podendo locar uma usina de investimento para uma outra empresa, por exemplo. Isso não era possível antes. Não era possível. Não era possível e não havia viabilidade econômica para isso. Hoje nós temos todo um cenário e olha, os equipamentos têm garantia, que variam entre 10 e 12 anos contra defeito de fabricação. Eu, por exemplo, só trabalho com a WEG, uma marca super consolidada, empresa séria, multinacional, e 25 anos de garantia de eficiência, ou seja, o fabricante garante que daqui 25 anos o seu painel vai produzir no mínimo 85% da capacidade de produção. É uma depreciação muito lenta. Muito lenta, porque não tem atrito mecânico, ele fica parado. E o granizo, ele tem algum impacto? Uma chuva de granizo, por exemplo? Pode acontecer. A nossa região, a gente não tem intempéries tão sérias como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Pode acontecer, mas existe seguro para isso, existe mecanismos para isso. Quando um granizo ele bate numa placa, ele não quebra a placa. Tem que ser uma bola muito grande, em alta pressão, mas pode acontecer? Pode acontecer. Tem variáveis como orientação, inclinação, depende da força. Nós nunca tivemos um caso sequer aqui na região. Eu tenho mais de 1.800 projetos instalados em 4 estados. E nunca aconteceu. E já caiu muito granizo. Então a placa é extremamente resistente, o material de fabricação é extremamente durável. E tem alguns cálculos, eu fiz até, na própria associação comercial, nós colocamos, enquanto era presidente lá, eu fiz o cálculo, o valor que a gente economizou da energia está pagando a prestação. Dá para fazer esse esquema também, né? Dado o alongamento do prazo e a queda na taxa de juros, né? A grande maioria dos clientes, ainda que tenham liquidez para fazer, eles preferem não descapitalizar. Eles utilizam o próprio sistema de financiamento, que inclusive oferece carência. E nós já entregamos a solução 360 graus, ele não tem que se preocupar. Eu entrego já até o financiamento. É igualzinho o programa, é 360 graus. O cliente faz o contrato de aquisição. Ele tem o seu projeto homologado dentro das regras da ANEEL, do CREA e da ABNT, uma empresa consolidada que está há anos no mercado, sem nenhuma reclamação, e Reclame Aqui, Procon, note isso é importante para o pós-venda do cliente. Mas, além disso, a gente oferece o financiamento, ou seja, a gente traz linhas de crédito, várias possibilidades para que ele mesmo analise e julgue a melhor taxa de juros, para que a própria inflação energética pague o seu investimento. Ele não tira dinheiro do bolso, ele só tira o dinheiro que está indo para o mercado cativo,
está indo para a CPFL e ele vai colocar no sonho dele, no projeto dele e se emancipar energeticamente. O meu irmão Marcos Café, o presidente lá do Termas, lá ele tem também a fotovoltaica, mas ele pergunta por que os órgãos públicos são resistentes ou não, porque, por exemplo, nas rodovias que tem ali grandes áreas, né, não há um investimento maior nisso. Eu citei o exemplo de Bauru também, que poderia ter a sua produção. É porque sempre o setor público está meio a reboque, é isso? É mais difícil. Como eu disse há pouco, o mercado é sempre mais rápido e menos burocrático, ele é mais pragmático. O setor público é mais burocrático. Os embates políticos, no meu ponto de vista, aqui vai uma opinião pessoal, né, puramente pessoal, eu acho que eles entravam um pouco alguns avanços e só depois, quando o setor público percebe que está perdendo, aí ele age. Ele não age geralmente preventivamente, é sempre remediativamente. E a gente tem que trabalhar com consciência social, é fazer o que a gente está fazendo aqui, é conversar, debater, trazer à tona. Eu faço isso desde 2014. Nós éramos mais uma empresa educativa do que uma empresa comercial, porque a gente tinha que ficar educando o mercado para comprar. Bom, nessa linha você tem feito alguns debates, eu tive até a honra já de compartilhar a tela com você, para te localizar nas redes sociais, como é que faz? Perfeito, meu Instagram, principal plataforma de comunicação é @Thiago Gigo com TH, THIAGO, Gigo, G-I-G-O. G-I-G-O. Pode me procurar, pode colocar no Google aí, vai aparecer alguma coisa, alguma entrevista, algum acesso. O mercado de energia no Brasil sempre vem nos procurar. Bauru está bem representada no mercado nacional. A SolarTech nos tornou uma referência, um dos principais players do Centro-Oeste paulista, líder de mercado. E eu tenho o privilégio de poder levar essa mensagem da energia renovável para o restante do país em outros fóruns de discussão sobre energia. Conversamos com o Thiago Gigo, fundador e CEO da SolarTech Energia. Um abraço, bom dia, obrigado por nos atender. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes.